Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Eu quero falar aqui um pouco do livro do Apocalipse, aonde o livro do Apocalipse ele nos mostra a vida por um outro ângulo de visão. O livro do Apocalipse ele nos mostra as três dimensões da vida: passado, presente e futuro. Porém, dessas três fases da vida, dessas três dimensões que o Apocalipse nos apresenta, eu quero aqui, entretanto, falar apenas da última, de uma visão que João teve na ilha de Pátimo. O apóstolo João, ele vai nos mostrar aqui em detalhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. No entanto, se você quer salvar a si mesmo, eu chamo a sua atenção a esta mensagem e que você redobre sua atenção. E no fim desta mensagem você vai fazer uma reflexão forte ou profunda. E você vai chegar à conclusão o que está escrito a seu respeito. Não no livro da vida, mas no livro do julgamento. Porque antes do livro da vida também vou te mostrar. Vem o livro do julgamento antes. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Assim está escrito a palavra de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, ou Sefer Hai, que quer dizer o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Queridos irmãos, o apóstolo João, ele está na ilha de Pátimo e uma visão celestial, uma visão transcendental, gloriosa ou angelical, como você preferir. Ele vê o céu a se abrir, e quando o céu se abre, como se Deus lhe mostrasse o mapa da vida. Ele descreve aqui de maneira perfeita. Ele diz aqui que viu o grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Nesse primeiro versículo, quando ele diz de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. João está fazendo menção desse primeiro versículo do pecado, porque a Bíblia diz, em especial lá no livro do Gênesis, quando Deus desceu no jardim pela última vez, e quando chamou Adão pelo nome, Adão estava escondido, porque Adão teve vergonha de se colocar na presença do Todo-Poderoso, porque tinha caído pelo pecado, ele via a sua nudez própria. O pecado separa o homem de Deus, é disso que João está falando aqui. Mas veja que no versículo 12, ele diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Veja, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que João está nos mostrando aqui. Ele está nos mostrando que não tem igualdade de gênero, de raça, de cor. Não importa se era rico, pobre, se era branco, negro, se homossexual, se católico, se crente, se macumbeiro, se incrédulo. Não importa. Todos vão passar pelo julgamento. Um por um. Vou te mostrar aqui a seguir. Se alguém pensa, queridos irmãos, que vai escapar do julgamento do grande dia, está equivocado. Nem eu, nem você que me ouve, independente da classe social que ocupa, independente da religião que alguém segue, todos ambos vai passar pelo mesmo julgamento. Por isso que ele descreve: vi também os mortos,
os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Veja, então se abriram livros. Primeiro se abriram livros. Veja que antes do livro da vida, primeiro veio o livro do julgamento, ou os livros do julgamento, que está com S no final. Está no plural e não no singular. Se abriram livros. Ainda outro livro. Ele diz assim: o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, cada um, ao passar pelo julgamento, cada um, a Bíblia vai nos mostrar aqui a seguir, serão julgados ou vai ser julgado. Deus mostrou para João a humanidade passando pelo tribunal do julgamento. Deus mostrou para João, um por um, sendo julgado conforme as obras, ou segundo o que estava escrito nos livros, os livros do julgamento. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora, independente se você é crente, se você é católico, independente se você é alguém que não tem religião, se você é um macumbeiro, alcoólatra, drogado, estrupador, gay, lésbica, travesti, não importa, todos vão passar por esse julgamento. E sabe o que é pior? Olhe para mim, o que será que nos livros do julgamento está escrito a seu respeito? Você que está me ouvindo, inclusive você crente, muitos que não levam a sério a vida com Deus, muitos que se descrente, que na verdade não são, que usam o nome de Deus em vão. O Senhor não terá por inocente. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Você crente que usa a Bíblia para se esconder atrás dela, usa a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas, usa a Bíblia para causar escândalo, dá o mau testemunho, dá o mau exemplo, andar na companhia de ímpios, que a palavra de Deus não concorda, andar no meio de sujeira. Deus nunca concordou com isso e nunca vai concordar. Alheios à vida de Deus, como está escrito. Eu pergunto para essas pessoas: o que será que nos livros do julgamento está escrito a respeito de cada um? Antes da salvação, antes do livro da vida, virá primeiro os livros do julgamento, onde está escrito a minha, a sua ou as nossas obras. Todos nós vamos passar por isso aqui, ó. Se alguém pensa que vai escapar, está equivocado. Não vai, mas não vai mesmo. Olhe para mim, você está pronto? Está pronta? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, para ficar cara a cara com o Todo-Poderoso, cara a cara com o Rei, onde vai estar os livros do julgamento, escrito tudo o que falamos e tudo o que fizemos. Por isso tem que renunciar, pagar o preço, tem que deixar tudo para estar na presença de Deus. Por isso a Bíblia recomenda a gente buscar o reino e a justiça, que as outras coisas Deus acrescenta. Está preparado para ficar cara a cara com o Todo-Poderoso? Está preparado quando esses livros se abrirem? Ouvir, ó, você falou isso, você fez isso, você andou com fulano, você andou de tal modo, você falou palavrão sabendo que me aborrecia, você vestiu curto sabendo que me aborrecia, você usou minha palavra para mentir, para roubar sabendo que me aborrecia, você usou minha palavra para escandalizar meu nome sabendo que me aborrecia, você andou na companhia de ímpios sabendo que eu não aprovava, você andou no meio de sujeira sabendo que eu não estava ali, você congregou em lugares que se dizia igreja, mas era seita de Satanás, você sabia que eu não estava ali, porque estava escandalizando o meu nome, dando um mau testemunho, um mau exemplo. Inclusive aqueles que congregam na igreja, que usam o nome de Deus em vão, que escandalizam o nome do Todo-Poderoso. Isso são seita de Satanás, não são igreja coisa nenhuma. Você que vai nesse tipo de lugar dizendo que é igreja, se arrepende e sai, senão você vai ser lançado no lago.
Quem vai em certos lugares que usa o nome de Deus em vão, que usa a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas, escandalizando o nome de Jesus Cristo, dando nome à palavra, isso é seita do diabo. Isso é seita de Satanás, não é igreja coisa nenhuma. Imagine quando você estiver diante do Todo-Poderoso, os livros do julgamento se abrirem e Deus dizer: você sabia, porque estava lá na minha palavra, Romanos capítulo 16, verso 17 e 18, Efésios capítulo 5, verso 7 e 11. Eu te avisei, você não me ouviu, você continuou lá. Está tudo escrito aqui, você sabia e continua indo. Você é cúmplice. Você é cúmplice do pecado, do erro dos outros, porque você sabia e continua indo. Tudo está escrito, absolutamente tudo. Tu está preparado para ficar cara a cara com o Todo-Poderoso? Tu está preparado? Não vai ter desculpa, porque Deus vai dizer: você sabia, você tinha minha palavra nas suas mãos, eu te avisei, eu usei pessoas para te falar, tentei te alertar, bati na porta do seu coração para que você se afastasse, para que você renunciasse, para você não ser cúmplice do pecado, do erro dos outros, da ignorância dos outros, mas você preferiu ignorar minha palavra e continuar o diabo te enganando, como tem enganado tantos que dizem assim: Deus está em todo lugar. Quem falou que Deus está em todo lugar? Me mostra. Eu dou 1 ano para aquele que diz que Deus está em todo lugar, o crente, o evangélico, o católico, o raio que o seja. Eu dou 1 ano para qualquer pregador me mostrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde está escrito que Deus está em todo lugar. Eu dou 1 ano para qualquer um me mostrar. Vou ver se vai me mostrar mesmo, porque não está escrito. Vou ver se vai achar na Bíblia. Me prova que Deus está em todo lugar. Quero ver se alguém consegue me provar. Olha o versos 13, dali ao final do 12. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. No meio do versículo, primeiro abriu os livros do julgamento, depois o livro da vida. Antes do livro da vida veio o julgamento primeiro. O que significa que até aqueles que estão escritos no livro da vida vai passar sim pelo julgamento. E vai depender de como nesse mundo adulto se renunciou ou não. Se abriu mão de tudo para viver para Cristo, ou se estava vivendo dividido, mesmo estando dentro da igreja. Então tome muito cuidado. Versículo 13: deu-me aos mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Alguém vai dizer assim: ah, pastor, pela graça somos salvos. É verdade, está escrito que pela graça somos salvos, mas pelas obras somos julgados. Somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. E antes de ser salvo, vem um julgamento primeiro, não se esqueça disso. Você que está aí só usando só o lado bom da história, que somos salvos pela graça, como a Bíblia diz isso, mas também a Bíblia está nos mostrando isso aqui, que serão julgados um por um, segundo as obras, segundo o que está escrito a nosso respeito. O que será que está escrito a seu respeito? Inclusive você crente que usa o nome de Deus em vão, que frequenta lugares misteriosos, essa seita de Satanás por aí disfarçado dizendo que é igreja. O que será que está escrito a seu respeito? Será que está escrito que você é um adorador, que você é um macumbeiro? O que será que vai estar escrito? Que você é alguém que obedece ou é alguém que desobedece? Alguém que fala a verdade ou alguém que mente? Alguém que anda na companhia apenas do Espírito Santo ou que anda na companhia de ímpios? Porque o crente que diz que é crente anda na companhia de pessoas que não vivem a mesma fé que você está colocando sua própria salvação em risco. O que será que a seu respeito está escrito? Está aqui, ó, no final do versículo 13. Foram julgados um por um segundo as suas obras. O que significa que tudo que você falar e tudo que você fizer, todos os lugares que você for, a forma como você se veste, está tudo escrito, viu? Não vá se enganar. Tudo está escrito, como você se veste, o que você fala, o que você faz, as pessoas com quem você anda, os lugares que você frequenta, o que você faz no dia a dia. Olhe para mim, eu vou além.
Até às vezes que você vai na igreja, se você prioriza estar com Deus, ou trabalha, ou o que quer que seja, até isso, a meu respeito, ao seu respeito, tudo está escrito. Foi julgado um por um, segundo as suas obras, ou seja, segundo aquilo que falamos e fazemos, está tudo escrito, detalhe por detalhe, de forma minuciosa. Ah, você crente que bebe, está escrito lá que você bebe, viu? Ah, você que se diz que é crente mente, lá está escrito que você é um mentiroso, uma mentirosa. Você que anda no adultério, viu, crente? Lá está escrito que você anda no adultério. Você que anda na companhia de pessoas ímpio, que não vive a mesma fé que você, que não serve a Deus como você, lá está escrito que você anda na companhia de ímpio. Você que usa o nome de Deus em vão, lá está escrito que você usa o nome de Deus em vão. Você que usa a Bíblia para tirar o que o povo tem para roubar, lá está escrito que você rouba. Você que usa a Bíblia para macumba, você que diz que é pastor, mas é um macumbeiro, lá está escrito que você não é pastor, mas que você é um macumbeiro. Você que usa o nome de Deus para escândalo, você que escandaliza, você que dá um mau exemplo, um mau testemunho, lá está escrito que você dá mau exemplo, lá está escrito que você dá mau testemunho. Se arrependam, se convertam, renunciem, porque aqueles que andam errado na presença de Deus já estão no inferno, e se não se arrepender, vai ser lançado no lago de fogo. Se arrependam. Vai ser julgado um por um, segundo as suas obras. Tudo e tudo de errado que alguém que conhece a palavra faz, está tudo escrito. Cuidado, senhoras e senhores. Arrependam-se, renunciem-se, convertam-se. Arrependam enquanto há tempo, se é que ainda dá tempo, antes que seja tarde demais. Versículo de número 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Veja, a morte e o inferno. Que morte é essa? Morte espiritual. A pessoa que espiritualmente está morta, ela já está no inferno. Não se equivoque, não se engane. Inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. O inferno é um lugar de treva, escuridão. O lago é um lugar também de treva, mas que arde como enxofre, como fogo. Inferno é um lugar escuro. O lago é um lugar que queima. Inferno é uma coisa, o lago é outra coisa. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que o lago é a segunda morte. O que significa se o lago de fogo é a segunda morte? Significa, como a Bíblia mostra aqui, que o inferno é a primeira. E o que é o inferno? Inferno é alguém conhecer a palavra e andar contrário a ela. Inferno é alguém conhecer a palavra e não obedecer. Inferno é alguém conhecer a palavra e não concordar com ela. Inferno é alguém conhecer a palavra e usar o nome de Deus em vão, dar um mau exemplo, um mau testemunho. Alguém que faz isso está fazendo da sua própria vida um verdadeiro inferno. Primeira morte. A segunda morte é o lago de fogo. Todos aqueles que usam o nome de Deus em vão de forma equivocada já estão no inferno. A Bíblia está afirmando isso aqui. A segunda morte é o lago de fogo. A primeira morte é o inferno. A segunda é o lago de fogo. Por isso eu pergunto, lembra da pergunta que eu fiz no início? O que será que está escrito a seu respeito? Para onde será que muita gente está indo? Aqueles que usam o nome de Deus em vão, independente se membro, se pregador, se obreiro, se crente, católico, macumbeiro, não importa. Todos aqueles que usam o nome de Deus em vão, que conhece a escritura, mas anda nessa porcaria de carnaval, essa porcaria de Natal. Isso é a data mais diabólica que existe. É festa pagã. Já tem um monte de gente que diz que é crente com árvore de Natal dentro de casa, servindo a Deus dividido, festa pagã. É a festa dos deuses gregos. Não está suportando a tentação não, né? Lá está escrito, viu, ou tu, filho do diabo, que diz que é pregador,
Lá está escrito que tu estava com o demônio dentro da tua casa, através da árvore de Natal. Viu? Lá nos livros do julgamento, está escrito que tu estava levando o diabo para dentro da tua casa, porque tu sabia e não renunciava. Estava servindo a Deus dividido, tu já está no inferno. O crente que diz que é crente está com árvore de Natal dentro de casa, ou no altar de igreja, servindo a Baal. Eu vou lhe dizer, lá está escrito que tu já está no inferno, não se arrepende não para ver para onde tu vai. As pessoas que dizem que é crente já estão com árvore de Natal dentro de casa no altar de igreja, você já está no inferno. Vou repetir, o crente que está com árvore de Natal dentro de casa no altar, já está no inferno. Porque isso é festa pagã. São os deuses pagãos, é a festa dos deuses pagãos. Por acaso você que diz que é crente e que não é, mas que o diabo está enganando, você é pagão ou você tem uma identidade e tem alguém que te deu o nome de pai? Até onde eu sei, o crente que conhece a palavra não é pagão. Tem um pai chamado Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Jeová. Por acaso você é pagão para estar com uma árvore de Natal dentro de casa, no altar da igreja? Você que aceita, concorda com essas coisas que está escrito, não servia a dois senhores. Não é o que está escrito na palavra de Deus? Porque tem muitas pessoas que não estão resistindo à tentação, está cedendo. Está escrito isso também a seu respeito. Se arrependam. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que o lago é a segunda morte. Qual é a primeira? O inferno. E o que é o inferno? É a pessoa que conhece a palavra, mas não renuncia, não concorda com ela, está vivendo de teoria na presença de Deus, está fazendo a sua própria vida um verdadeiro inferno. Essa é a primeira morte. A pessoa conhecer e não renunciar, não pagar o preço, está tornando a sua própria vida num verdadeiro inferno. Essa é a primeira morte. A segunda morte é o lago. Olhe para mim, aqueles que estão vivendo a primeira morte, que estão no inferno, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Aqueles que estão vivendo a primeira morte, ainda dá tempo de renunciar. Ainda dá tempo de pôr o joelho no chão, buscar a misericórdia de Deus, para que Deus possa te resgatar de novo. Mas muitas pessoas que me ouvem, se continuar, daqui a pouco não vai dar tempo mais. Quando se der conta, já vai estar no lago, que é a segunda morte. E aí quem for lançado no lago, não tem mais como sair de lá. Então se arrependa antes que seja tarde demais. Se afasta da bebida. O pregador que bebe acha que é normal, você já está no inferno. O pregador que usa a Bíblia para tirar dinheiro já está no inferno. O crente que está com árvore de Natal dentro de casa, você já está no inferno. O crente que conhece andando na companhia de ímpios, você também já está no inferno. O crente que conhece a palavra, mas não quer renunciar, está levando na brincadeira e já está no inferno também. Renuncie antes que seja tarde demais. O crente que diz que é crente do pregador e vive fazendo macumba, uma seita de Satanás aí, dando livro de macumba para as pessoas levar para casa, também já está no inferno. Se arrependa antes que seja tarde demais. Talvez ainda dê tempo para que você não seja lançado no lago. Já está no inferno, eu repito. Se arrepender e renunciar, abandonar a prática do erro, ainda pode ser salvo. Mas se continuar, daqui a pouco vai ser lançado no lago, a segunda morte. E depois de estar no lago, não pode sair de lá mais. Então se arrependa enquanto há tempo. Para finalizar, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem são os que não estão escritos no livro da vida? São exatamente aqueles que conhecem e não se arrependem. Se não se arrependeu, não está escrito no livro da vida ainda. Se alguém conhece a palavra, sabe quais são as exigências de Deus, as determinações de Deus, e não quer renunciar, não está escrito no livro da vida ainda. Só pode ser escrito no livro depois que a pessoa renuncia, depois que a pessoa prova não para Deus, mas para si mesmo, que está preparado para ser salvo, se livrar do inferno. Enquanto alguém, sendo conhecedor, está andando errado, não pode estar escrito no livro, porque é conhecedor, mas está andando errado, está no inferno. Tem que sair do inferno para o nome ser escrito no livro, porque enquanto estiver no inferno, o nome está lá no livro do julgamento, da condenação.
Agora, quando alguém sai do inferno, renuncia, paga o preço para ser salvo, aí o nome é apagado do livro da acusação, do livro do julgamento, e será escrito no livro da vida. O que será que está escrito a seu respeito? E aonde será que o seu nome está escrito? No livro do julgamento ou no livro da vida? Depende de como você está andando na presença de Deus. Vou ficando por aqui. Pense nisso. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.